Cara, e tua carreira de treinador, cara? Como é que tu começou isso? O que é mais legal? Eu comecei assim, eu nunca pensei em ser treinador, sabe? Não? Não. Só que na minha cabeça funcionava o seguinte: se tiver que ser, eu quero começar com a seleção brasileira. E foi o que aconteceu. Aham. Eu sempre fui assim, um jogador, e é evidente que isso ajudou, me aflorou muito mais quando eu fui para a Itália, que é um futebol, como nós já falamos, muito tático, né? Eu sempre fui, eu dou exemplo sempre, tem o cara que toca violão, toca de ouvido, toca conhecendo as notas. E eu conheci um pouquinho mais as notas, quer dizer, eu estava no campo olhando o adversário, os primeiros 5 minutos eu ficava pensando como é que, se aquilo que o nosso treinador tinha planejado e aquilo que nós tínhamos treinado estava funcionando, eu sempre ficava atento a isso. Depois eu me soltava um pouco mais. E na Itália isso melhorou muito, porque é um futebol muito tático. Então eu sempre sentia onde é que tinha que ir, se o adversário estava mais fraco na esquerda ou na direita, onde é que nós tínhamos que nos proteger mais. E aí veio o convite para a seleção, tá bem, acho que sim. Você já era comentarista na época ou ainda Eu estava, deixa eu ver que ano foi, 90, não, eu não era comentarista, foi em 90, eu peguei a seleção em 90. Eu tinha feito a Copa do Mundo pela Manchete, né, e pela Monte Carlo também lá na Itália. Aí fui com a ideia de descobrir novos jogadores, sabe? Então, eu digo, bom, eu vou usar os primeiros 4, 5 meses, que era de agosto, setembro até dezembro, para ver o que nós temos no mercado brasileiro. Porque a seleção, como agora, tinha muita gente que jogava fora em 90, na Copa do Mundo, né? Isso foi muito legal, porque aí apareceu Cafu, Márcio Santos, Mazinho, Leonardo, que tinha sido... Mauro Silva, o Leonardo que tinha sido trocado emprestado, o Nelson foi para o Flamengo, e o Flamengo cedeu o Leonardo para o São Paulo. Então, assim, tem outros jogadores, Adilson, o Clebão, que jogou no Palmeiras, foi super campeão, podia te fazer uma lista, o Mazinho, que foi o Bayer. E esses jogadores depois estavam com o Parreira, campeão do mundo, em 94. Então, depois, no segundo semestre, aí sim, aí ia juntar com os europeus para montar o time para a Copa América. Mas eu, naquele momento lá, o Careca não machucou, o Júlio César, que seria o zagueiro, machucou, não foi liberado pela Juventus, machucou também. Então, assim, o Romário, que eu também ia convocar, mas pediu para ficar fora porque ele estava muito tempo sem férias, ele tinha razão, e a Copa América daquele ano era uma loucura, porque era jogo dia sim, dia não. Que isso? Dia sim, dia não. Se você buscar a Copa América de 91, você vai ver. Acho que era 5, 7, 9, 11, 13 e 16. Mas qual era a razão para isso? E chovia que Deus mandava. Então, é um campo pesado. E a gente foi vice-campeão. Nós classificamos entre os 4 melhores, com Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. Colômbia era aquele timaço, inclusive, depois que acabou ganhando da Argentina 5-0, né, dentro de Buenos Aires. Valderrama, um timaço que eles tinham. E a gente foi vice porque a gente ganhou da Colômbia, perdeu para a Argentina 3-2. A Argentina era time da Copa do Mundo de 90 que perdeu a final. Só não tinha o Maradona, mas tinha o resto era todo o time. E a gente perdeu com o time... O Mazinho também veio da Europa, me lembrei. Era Mazinho, Branco, João Paulo e Tafarel. Os 4 europeus que vieram para compor aqui, os brasileiros estavam jogando comigo aqui. E a gente perdeu 3-2, um jogo absurdo. E fomos em segundo lugar contra uma seleção que era vice-campeão mundial. Perdeu para a Alemanha no gol de pênalti lá na Itália. E aí depois, o contrato era de 1 ano, terminou o ano, aí fizeram algumas exigências lá para continuar. Porque o meu objetivo era a Copa de 94. E eu disse para o Ricardo, tudo bem, vamos... meu objetivo é ir para a Copa. E ele justamente me disse, Paulo, eu não sei se eu vou ser reeleito em junho. Ele não tinha ainda a força que ele teve depois. Era a reeleição dele. E eu digo, tá bem, mas tá certo. Mas depois fizeram umas exigências lá que eu acabei não concordando e acabei saindo. E aí isso foi em 2000, foi em 90. Depois eu acabei indo para, acho que para o Brasil. Aí tem que ver, mas acho que para 91, fui para o América do México. Depois da América do México fiquei lá 1 ano também. Fui indicado pelo próprio Lídio Toledo, que foi treinador da gente. Ele tinha sido meu médico, na realidade, quando eu jogava, e foi médico também quando eu estava treinando. Depois eu fui para o Internacional, depois eu fui para o Japão,
Então aí eu comecei. Aí em 96, aí eu resolvi me convidar para fazer televisão e rádio na RBS em Porto Alegre. Aí entrei. Aí tinha um artigo, tinha uma coluna no jornal, tinha esse programa da rádio que eu falei para o Falcão na Gaúcha, comentava jogos para a rádio e fazia um comentário no Jornal do Almoço, que é no caso da televisão lá. Uhum. E 2 ou 3 meses depois a Globo me contratou. Uhum. Eu fiquei até 2011, quando eu saí para treinar internacional. Aí voltei a ser treinador internacional, aí fui para o Bahia, fomos campeões depois de 10 anos lá que o Bahia não ganhava. Depois fomos para o esporte, fizemos uma campanha, dizem eles, de pontos corridos a maior da história. E foram os 2 times que eu tive mais apoio assim, de direção, né? Quando você voltou para o Internacional, você estava na Globo, eu lembro disso, não era? Não, eu saí, quando eu saí da Globo não voltei mais. Uhum. Eu só em 2014 fiz a Copa com a Fox, um programa que eu tinha de noite, uma noite Copa, e depois voltei a trabalhar na Fox em 2018. Uhum. Mas sim, por um mês, né, período da Copa. Sim. E como é que foi voltar assim para ser treinador de futebol depois de tanto tempo? Eu te falei, o futebol não muda muito, né? No brasileiro, então, menos ainda, né? O que muda assim, não muda, a essência do futebol não muda. O que muda, de repente, é a geração um pouquinho diferente, né? O trato com o jogador é a mesma coisa também? É diferente. É diferente. É diferente, Até porque nós estamos fazendo um programa que seria quase que inviável fazer alguns anos atrás. Somos um celular que a gente acessa o que quiser. Uhum. E o jogador hoje está ligado no mundo. A rede social te dá... Que é bom, mas também tem muita coisa ruim, evidentemente. Com certeza. Óbvio, né? Que coisas péssimas, inclusive. Então, hoje está diferente. Então, depende muito do grupo que você tem na mão, dos jogadores que você tem. Mas essa volta foi tu que cavou, tu que procurou? No futebol? Não, o Internacional me procurou. Eu digo, tá bem. Eu adoro televisão, adoro rádio, mas assim, a minha volta, alguns amigos meus de televisão, pô, você tá louco? Mas eu senti a falta daquela adrenalina do dia, do treino, de fazer uma jogada ensaiada, uma cobrança de falta ensaiada, que eu tenho uma saudade de ver isso ainda hoje no futebol brasileiro. Sim. Só vejo chutar direto. Esse trabalho do dia a dia, de programar a semana, de conversar chegar pro jogador que estou uma bola para cima, conversar com ele aqui, ó, põe pé de apoio do lado da bola, joga o corpo em cima da bola, senão ela vai subir. Isso eu gosto, né? Então isso fez eu voltar, né? Caraca, eu não sabia que o trabalho do treinador passava, inclusive, a dizer pro jogador como chutar a bola. Mas porque muitas vezes não é corrigido na base. Uhum. Porque qualquer profissão que você chega pronto praticamente, vai ter que fazer experiência, evidentemente, né? O médico chega quase pronto, o advogado. No futebol deveria chegar pronto. O jogador deveria chegar... Da base, né? Da base, deveria chegar em cima, batendo com o pé direito, com o pé esquerdo, cabecinha de olho aberto, mas não chega. Chega às vezes com defeitos. Quando o cara é muito talentoso, não tem tanta necessidade de bater com o pé direito, ou se ele é canhoto, ou bater com o pé esquerdo, se ele é direito, ou cabecear e tal. Mas tiver talento para isso. E talento é uma coisa que é difícil de achar no mundo inteiro, né?